Já estamos de volta. Que tal um cafezinho nesta manhã de segunda-feira para dar uma acordada, né, gente? Segunda-feira, para ativar aí as nossas energias. Você, como eu, gosta de um cafezinho? Olha só, caso ainda não conheça, você tem que conhecer então o café Riachuelo, viu? Que é o puro café com grãos especiais e também selecionados. Estes grãos são selecionados do sul de Minas Gerais e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Além disso, os grãos são torrados e moídos artesanalmente. Isso faz toda a diferença no gostinho, no sabor deste café, viu? Então, você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, leve nas suas compras o café Riachuelo, leve para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. E tem muita tradição este nome, viu? Não é de hoje, não. Desde 1962, já há 57 anos, gente, fazendo o café dos mineiros. E você vai encontrar este café aqui, ó, moído na hora, ali no final da Avenida Paraná. Fica bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, né, na antiga Praça 1º de Maio. Fica no centro de Belo Horizonte, um ponto de referência para você é o Mercado Central. E aí, ficou curioso? Não conhece o café? Quer mais informações? Ligue agora então, que tem uma equipe pronta, uma equipe preparada para lhe atender. O telefone está aí na telinha para você, viu? Então ligue agora. Café Riachuelo, você já sabe, né? É o ponto alto em café. Olha só, você já reparou que desde o bloco anterior, nosso assunto principal aqui no programa hoje é a saúde das crianças, a saúde dos pequenos? Pois é, nós falamos da saúde emocional, da saúde mental e agora vamos falar da saúde do corpo. Nosso assunto é a osteopatia, que utiliza terapias manuais na abordagem diagnóstica e também terapêutica e respeitando as necessidades individuais de cada paciente, de cada criança, né? Para a gente saber mais, então, sobre o que é a osteopatia, né? Como que funciona esse tratamento, eu converso agora aqui no programa com a fisioterapeuta Renata Carini. Renata, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Que bom que você está aqui conosco para falar de um tema, explicar para a gente um pouco mais sobre esse tema, né? Porque muita gente não sabe o significado. Quando eu falo osteopatia, eu estou falando de quê, Renata? Então, a osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil, né? Aproveitar a oportunidade, ontem foi dia do fisioterapeuta. Um grande abraço para todos esses profissionais tão especiais, né? Meus colegas de trabalho, isso. E é um tratamento, né, uma filosofia de tratamento onde a gente utiliza técnicas manuais. O fisioterapeuta com a formação na osteopatia e o osteopata utiliza-se técnicas manuais para a gente poder tentar diagnosticar, avaliar e tratar o paciente, né? Ela foi criada há mais de 100 anos por um médico norte-americano, Steele, e por volta de 1981, uma médica norte-americana também, ela pegou as técnicas da osteopatia e desenvolveu para a pediatria. É uma técnica ainda um pouco usada ou não? Não, já bastante. Há bastante tempo. Aqui no Brasil, que ainda a fisioterapia, né, tem 50 anos, né, por volta, que é pouco conhecido ainda em algumas regiões do Brasil. Ah, tá. As pessoas não conhecem tanto ainda, então. Ainda não tem né, tanto conhecimento. O osteopata, o fisioterapeuta, no Brasil, o fisioterapeuta, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Fora do Brasil, não. Fora do Brasil é uma especialidade médica e em alguns países da Europa é uma graduação. Mas no Brasil é uma especialidade que precisa ser graduado em fisioterapia, fazer mais 5 anos da osteopatia. Temos ótimas escolas, né? A escola da minha formação é a EBOM. E a gente tem 5 anos de formação e depois desses 5 anos você vai procurando outros cursos. A osteopatia pediátrica são 3 anos, então você tem que ser osteopata ou estar cursando pelo menos 70% do curso de osteopatia. Então você faz 5 e tem mais 3 de osteopatia. Então, assim, a área da saúde a gente está em constante crescimento, sempre estudando, em constante não tem como, estudo, né? Não tem como. Agora, como é que funciona a osteopatia? Trata o quê? Então, no caso da criança, existem
várias indicações, né? Dentre elas temos tratamento para refluxo, cólica, constipação, crianças com diagnóstico de problemas respiratórios, como asma, bronquite, rinites e dores do crescimento, aquela criança que tem uma irritabilidade, um choro contínuo e não sabe o motivo real, alteração do sono. E é muito importante, tem uma importância grande para a gente, os torcicolos e as assimetrias cranianas, que a gente chama de placecefalias. Toda criança pode passar por esse procedimento ou tem alguma restrição? Não, na verdade, o ideal, né, por exemplo, nos países da Europa, na Alemanha, por exemplo, no bloco, né, quando a criança nasce, passa pelo pediatra e em seguida passa pelo osteopata. Que legal. Então, já é tradição? Já é tradição. Isso é bem disseminado lá. Na verdade, o correto seria, assim que a criança nasceu, assim como ela passa pela consulta da pediatra, né, para poder fazer as questões clínicas, médicas, passar por um osteopata para a gente poder tentar liberar essa criança de alguma tensão, caso ela tenha. Porque é muito comum, durante o período gestacional, o posicionamento da criança, isso gerar. Posso simplificar? Por favor, você trouxe uma bonequinha, trouxe, bebê, para explicar para a gente. Então, por exemplo, a criança, às vezes, durante a gestação, ela fica com um posicionamento, às vezes, que está trazendo tensões para esse corpinho. Então, vamos dizer... E às vezes por isso que chora tanto no início, né? Quando sim, vai pra casa. Porque, na verdade, ela está cheia de tensões. E tudo é novo ali. E tudo é novo e causa desconforto, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a criança, ela ficou sentada... dentro da barriguinha da mamãe, dessa forma. Ela não ficou na posição que a gente fala do encaixadinho, ela ficou sentadinha assim. Durante as últimas semanas, ou umas 4 semanas seguidas, principalmente no último trimestre. Então, ela recebe pressões tanto na região de sacro quanto na região de cabecinha. Essas pressões, eu vou virar ela agora só para você ver o que essas pressões estão sendo feitas. Olha aqui. As tensões que estão sendo feitas na região visceral dessa criança. É muita pressão aí. Na cadeia anterior dela. Então, quando ela nasce, geralmente em parto cesáreo ou independente, ela às vezes é submetida a uma extensão abrupta. E aí, a criança que estava em constante, a gente fala em constante cadeia anterior flexionada, ela, de forma abrupta, sai para uma cadeia de extensão, trazendo algumas tensões. E compressão do nervo vago, que pode, com isso, levar a uma questão de hiperatividade desse nervo e resultar num refluxo. Ou até mesmo, o fato dela ter recebendo essas tensões, tanto no crânio quanto no sacro, ela está trazendo várias tensões a nível visceral, que é um processo em cadeia. Uma coisinha vai puxando uma coisinha. E aí essas tensões vão gerando outras tensões e causam-se umas disfunções. Que na osteopatia a gente não fala patologia, a gente fala disfunções. Onde a ausência de movimento é uma disfunção. E a gente tenta dar harmonia, restabelecer a saúde, voltando esses movimentos, dando uma ajuda, porque o corpo ele tem a capacidade de autocura. Então, a osteopatia, e aí são feitos movimentos, é isso? É como se fosse uma massagem? Não, são técnicas específicas, né, que a gente visa avaliar as regiões que não têm esses movimentos, que a gente chama de disfunções. Então, são técnicas específicas para fazer uma avaliação. A avaliação e para o tratamento. Tá? Agora, e esse tratamento, como que funciona? Depende de uma quantidade fixa de sessões, depende do caso? Então, é sempre feito uma anamnese muito bem feita, né? Tem que ser bem rica, principalmente quando se trata de pediatria. Eu falo que uma história bem colhida, a gente tem um prognóstico melhor. Então, às vezes, a gente colhe essa história desde intrauterino, porque essas questões são importantes de posicionamento da criança durante o gestacional. Depois que ela nasceu, como que está o ambiente familiar dessa criança, não só físico, né, mas psíquico dos pais, que isso é muito importante. Isso traz disfunções para a criança. Muito, a gente falava isso no último bloco. Sim, com a Ângela. E isso é muito importante, né, a família. E o ambiente que a criança vive. Então, vocês têm que ter um histórico ali muito bem detalhado, Muito bem né? detalhado. E a partir desse histórico que os pais trazem para a gente faz uma avaliação, né, clínica, que é através dos testes que eu te falei, para a gente ver onde tem essas regiões de disfunções, se há essas disfunções. Encontrando essas regiões, a gente vai tentar
tratar, liberar cada uma delas para poder restabelecer a saúde. Porém, tem crianças que às vezes chegam para a gente, fala assim, doutora, me indicaram por causa de um refluxo. Mas a questão do refluxo, às vezes, é uma consequência. E a causa, na verdade, é outra. São várias tensões, várias disfunções que foram gerando aquele refluxo, que, como consequência, deu o refluxo. Aí você fala assim, quantas sessões? Não tem como te falar quantas sessões. A partir do momento que eu restabelecer, precisar de uma única manipulação para que eu consiga restabelecer aquela saúde, ótimo. Mas eu não sei, eu não posso quantificar o número de sessões, porque cada um é cada serzinho, eu falo, cada criança é um serzinho único. Ainda mais criancinha que não sabe falar, né? Sim, e a gente tem que respeitar o tempo deles, né? O corpo, a resposta do corpo, então não tem como a gente quantificar o número de sessões. Uma sessão dura mais ou menos quanto tempo? Por volta de 40 minutos, 1 hora. Agora, então, quanto antes? Quando é nessas questões. Tá. Quanto antes o pai procurar um especialista, melhor e mais rápido pode ser esse tratamento. Sim, existem situações, por exemplo, de plasticefalia. Quanto antes, a resposta vai ser melhor, porque o crânio ainda está em desenvolvimento. Então, né, o cérebro está em desenvolvimento, o crânio está em desenvolvimento. Então, quanto antes, o prognóstico vai ser melhor. E mais rápido, né? E o desconforto, né? Porque a criança, se ela tem um desconforto, é igual a gente. Se a gente tem uma dorzinha aqui no pescoço, a gente não fica bem. Não. Fica irritado, se não dorme bem, fica irritado, A criança da mesma forma. Ela, se tiver algo incomodando, vai trazer uma irritação, ela vai chorar. A forma dela manifestar é assim, é chorar, né? A criança maiorzinha é alteração de comportamento. Mas esse menino está tão agitado, ou está mais pirracento, tadinho. Não é, ele está com dor. Pode saber que alguma coisa está errada. Tem alguma coisa incomodando. Na saúde. Está crescendo e está tendo, a gente chama de dores do crescimento. Então, assim, a criança, a forma dela manifestar é através do comportamento. Eu acho que a gente tem que ficar bem, eu falo para os pais, fiquem atentos ao comportamento do seu filho. Ninguém melhor do que os pais conhece o filho. E ele sabe se o comportamento está adequado ou se não está. Mudou o comportamento, alguma coisa não está legal. Alguma coisa está errada ali, tem que procurar um especialista quanto antes, né? Agora, o quanto antes começar melhor, foi o que você disse, né? Não tem como definir, então, a quantidade de sessões, porque depende de cada caso. E os resultados já aparecem, dependendo do caso, nas primeiras sessões? Sim. Dependendo do caso, nas primeiras sessões, às vezes eu recebo as mãezinhas, que eu sempre deixo o meu contato pessoal, porque eu gosto de ter o feedback. Eu fico preocupada para saber se consegui ajudar de alguma forma. Aí elas falam, doutora, eu consegui, melhorou o sono, melhorou. Às vezes a mãe me procurou por uma constipação. Às vezes a constipação não melhorou naquele dia, mas a criança começou a dormir melhor. Por quê? Porque os gases melhoraram, a cólica que a constipação estava causando melhorou. Então, assim, são detalhes que os pais têm essa sabedoria de perceber e ver que as alterações, na primeira sessão, você já tem alguma alteração de alguma forma. Pode não ter resolvido o problema pelo qual foi a demanda, né? Mas as alterações... Algum benefício vai ter ali. Tem, sempre tem. E vai provocar uma mudança ali boa, positiva, né? E as crianças aceitam bem o tratamento? Aceitam. Eu falo assim, que às vezes chega, eu explico muito para os pais. A criança que está com alguma dor, que está com alguma tensão, com alguma disfunção, ela está incomodada. Igual eu falei anteriormente, a gente tem uma dor no pescoço, a gente não vai conseguir fazer nada direito. Se alguém tocar, a gente fala, a criança ela vai chorar, ela vai... né? Porque não dói o tratamento. O que dói é o que ela já veio com o que já veio com a criança. Se é uma cólica, é aquela dorzinha da cólica. Ela já tá, se é algum ponto de tensão mesmo, aqueles pontinhos de tensão igual a criança também tem. Então, o que incomoda a resistência, não existe resistência ao tratamento. Existe a situação que a criança chegou e se ela está com dor, a forma dela manifestar que ela está sentindo dor, que é algo que está incomodando, às vezes vai ser chorando. Ou às vezes não dormiu direito, está irritada. Então, é isso. E tem alguns casos, eu às vezes, até nem sempre eu atendo de branco, com jaleco, porque tem crianças que têm histórico da síndrome do jaleco branco, que a gente fala. Tem mesmo. Então, tem criança que eu sempre pergunto isso antes para os pais. Então, tem criança que eu já sei, aí eu tento ir... Por isso é muito bom os pais repassarem ali tudo detalhado, sim, muito histórico. Muito detalhado. Eu sou bem criteriosa. Eu gosto, a minha primeira consulta é bem... Porque tem que ser. Eu acho, são detalhes que fazem a diferença.
tanto para restabelecer a saúde da criança, quanto para, né, a questão profissional. São os detalhes que fazem a diferença. Bom, o nosso foco hoje é criança, né, gente? A gente já falou de criança no último bloco, agora também. Mas uma curiosidade, para adultos também, sim, a osteopatia funciona? Sim, sim. A osteopatia, na verdade, quando ela foi criada, inicialmente era, né, para adultos. E só depois que essa médica norte-americana, que ela desenvolveu as técnicas para pediatria. Mas inicialmente era para adulto. Numa próxima conversa a gente fala, então, a gente foca para nós adultos aí dos benefícios da osteopatia. Isso. Muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui conversar conosco hoje. Até a próxima. Obrigado eu. E você aí de casa, continue conosco. Vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com muito mais para você. Enquanto isso, mande mensagem aí para o nosso grupo do WhatsApp 996527324. Eu volto já.